Olá, bem-vindo, bem-vinda ao canal dos melhores audiobooks. Desfrute de grandes obras literárias e compartilhe o amor pela leitura e pelo conhecimento. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, clicar no botão de like e ativar as notificações para nunca perder nenhum dos novos audiobooks. Ao adquirir o livro físico, você também está contribuindo e honrando o autor. Na descrição dos vídeos você encontrará o link para adquirir o livro físico e aproveitar ao máximo a sua experiência de aprendizado. Vamos juntos nessa jornada? O poder da nossa mente, Prentice Mulford. Cada pensamento é um tijolo com o qual construímos o nosso destino para o bem ou para o mal. Os pensamentos moldam o nosso rosto e dão-lhe a sua expressão pessoal. Os nossos pensamentos determinam o comportamento, a presença e a forma de todo o nosso corpo. As leis da beleza perfeita e da saúde perfeita são idênticas. Ambas dependem inteiramente do estado de espírito, ou, por outras palavras, da coerência dos principais pensamentos que transmitimos aos outros e que os outros nos transmitem. Hoje, o enorme poder dos pensamentos não só é desperdiçado, como ainda pior. Por ignorância e hábitos enraizados ao longo dos anos, descarregamos as nossas baterias na direção errada. Acumulamos incessantemente cobiça, inveja, escárnio e outras infâmias, e depois descarregamos passando toda a substância real dos pensamentos por péssimos transformadores nas outras pessoas. Talvez prejudicando-as, mas sempre prejudicando a nós próprios. Os pensamentos dos outros podem penetrar no nosso ser, tal como os gases nocivos podem penetrar nas nossas casas. Repete sem cessar essas palavras: eu não quero ser escravizado por ninguém. Ou encontrarás a maneira de te libertares da escravidão, da dependência e da mendicidade. Dependendo do tecido de que são feitos os nossos devaneios, notaremos o nosso destino de ouro ou de explosivos. Quanto mais profundos forem os devaneios, quanto mais perfeitas forem a introspecção e a abstração, melhor poderemos atuar a nossa força mental num raio de ação de milhares de quilômetros. Tudo aquilo que chamamos de forças ocultas, por exemplo, a telepatia, é gerada desta forma. Qualquer forma de pensamento pode materializar-se instantaneamente se for feito com intensidade suficiente. Todas as pessoas têm potencialmente estas forças à sua disposição. Todos os dias estilizamos uma fase do nosso ser. Colocamos-nos numa outra personagem imaginária. O papel principal que desempenhamos mais frequentemente dará ao nosso corpo a máscara desse papel, a sua aparência dominante. Aquele que passa a maior parte da sua vida queixando-se por hábito, fazendo dos dias de mau humor e de lamentação, intoxica o seu sangue, arruina os traços e a tez do seu rosto, porque no laboratório invisível do seu espírito se elabora um agente maléfico do pensamento. Uma vez passado a ação, isto é, uma vez pensado, gerará uma lei inevitável, que atrairá para os seus próprios pensamentos que o rodeiam. Entregar-se a um estado de espírito irritado, impotente, significa abrir as portas aos pensamentos de todos os irritados impotentes da cidade. Isso é, carregar o seu grande imã com espírito concorrentes, nocivos e destrutivos e ligar a sua bateria mental a todas as correntes do mesmo gênero. Quem pensa em roubar e assassinar entra em contato espiritual com todos os ladrões assassinos do mundo inteiro. Todos acabamos por nos ver como estamos habituados a ver-nos e não devemos permitir que os outros nos moldem de acordo com seus pensamentos, ou seja, da forma que lhes é mais confortável. Daí, o ideal da boa criança ou da esposa exemplar só se saberá o que é verdadeiro feminino quando as mulheres começarem a ser elas próprias. Quando isso acontecer, o mundo será subitamente 2 vezes mais rico psiquicamente do que atualmente, onde o homem, perseguindo exclusivamente o seu próprio ideal de uma masculinidade, decretou um ideal forçado de feminilidade.
As pessoas que são sempre cautelosas, que preveem e pesam tudo, caem sempre na armadilha, porque contar sempre com as dificuldades é um hábito tão enraizado que parece impossível de exterminar. O que quer que pense atrai o mesmo do invisível. Medita interiormente sobre qualquer tipo de crime e atrairás para ti realidades criminosas do lado oculto da vida. São essas forças invisíveis que criam as condições materiais para o crime, abrindo caminho para ele neste lado da existência. Se no seu jornal preferido, todas as manhãs, lê vividamente as notícias sobre assassinatos, roubos, escândalos e tragédias que ocorrem em terra, mar e ar, atrairá algo invisível no mesmo tipo. Se sintoniza com acontecimentos espirituais de ordem inferior que passam por ti e atuam sobre você de tal forma que fica mais exposto a eles, mesmo fisicamente, ou seja, aumenta as hipóteses de ser tocado por algo vindo dessa região de choques, especialmente se durante anos o faz enquanto come um pequeno almoço, ou seja, durante um estado de passividade absorvida. Talvez não seja assim tão antiquado ou, como pensa o esperto bárbaro branco, que os estereóticos do Oriente, ou melhor, os esotéricos do Oriente, prefiram saudar a manhã com um hino ao sol ou com um mantra. Tudo é realidade a fluir no invisível, e aquele que no espírito se mede nessas correntes do mais baixo, do mais medonho e do mais mesquinho, e nem que seja como ouvinte, interessado que se limita a escutar com alguma morbidez brilhante, e que erradamente se julgam longe do campo de batalha ou acaba por ser arrastado por elas. Mas o circuito já se fechou, deixando entrar a corrente que transporta o mal e o crime. Quem gosta de ler notícias sobre roubos, assaltos e furtos corre um risco maior de atrair mais do mesmo para si e para sua casa. Essa pessoa e o ladrão acabam atraídos um pelo outro, porque ambos nadam no mesmo rio de pensamentos, sem se darem conta do poder que os unem. Mas nenhum poder é tão irresistível como aquele de cuja existência não temos consciência, porque não estamos em condições de lhe resistir. Aquele que durante 10 segundos imagina algo abominável e terrível, algo que faria a outra pessoa desesperar de corpo e alma, já pôs em movimento uma força que, em parte, cairá sobre si próprio. Aquele que por 10 segundos imagina algo agradável e amoroso, algo que trará alegria a outra pessoa, sem ferrão ou sombra, já pôs em movimento uma força que também cairá parcialmente sobre ele. Quanto mais tempo os sentidos estiverem orientados para um objetivo, para o bem ou para o mal, mais a sua realidade invisível é reforçada. No final, ele será forçado, sempre alimentado por uma nova substância de pensamentos, a amadurecer como agente de alegria ou como agente de dor no mundo visível, ou que não é senão o nível mais tenso do mundo invisível. Dirigir o espírito para um objetivo com vontade, sem hesitação, e criar uma atmosfera desejável e alegre por tempo indeterminado é algo que não está muito na moda nesse momento, em que pensam as pessoas que nos rodeiam? Bem, em receber o salário, na qualidade da cerveja, talvez numa excursão. As mulheres sempre atentas à nova revista da moda, à costureira, ao jogo de bridge ou à viagem que vão fazer no verão. Sempre à frente ou à espreita com um tom difuso de erotismo ou nunca suficientemente fortes para enfrentar a vida e apenas para entreter com inúmeras manhãs e tardes cujas gargantas poderiam e deveriam ser espremidas lentamente, uma após outra. O estado de espírito que nos encontramos é muitas vezes uma força capaz de orquestrar acontecimentos a nosso favor ou contra nós. Por exemplo, há seres que nascem com a alma, mas sem ímpeto, sem objetivo ou caminho, que não são capazes de cuidar de si próprios ou de preservar o que herdaram. São exemplos acadêmicos de uma forma de pensar que gera fracassos. Outros, pelo contrário, nascidos na pobreza, são capazes de acumular bem-estar desde o início. Dirigem todo o seu pensamento e vontade para um objetivo e são bem-sucedidos, se é que ganhar dinheiro em si mesmo pode ser considerado um sucesso.
A promoção de qualquer empresa começa com a fantasia. Aqueles que, partindo de uma posição humilde, se tornam proprietários de 12 empresas ferroviárias, estão sempre espiritualmente à frente da sua localização, ou seja, assim que alcançam uma posição, já anseiam pela próxima. Quem passa anos a fio como trapeiro, obviamente nunca se viu noutra situação, ou seja, nunca ultrapassou psiquicamente a fronteira do trapeiro. Pode invejar os outros que se encontram numa situação melhor do que a sua, desejando ter muitas das coisas que eles possuem, mas nunca disse à sua própria alma: quero libertar-me deste ofício e vou conseguir. Vou ascender a algo mais puro e mais elevado do que apanhar trapos. Mas a simples inveja não ajuda a progredir, e esse homem permanecerá um trapeiro durante toda a sua vida. Aqueles que se contentam em ver as coisas mais belas deste mundo como inatingíveis, que se senta no primeiro degrau da escada queixando-se de todos os que estão acima dele, provavelmente permanecerá sempre nesse nível. Qualquer postura espiritual na qual permanecemos inertes por um determinado período de tempo nos direciona para coisas na vida que incentivam essa postura. Quem decidiu ter um negócio ou uma empresa ou desenvolver uma invenção molda algo a partir de elementos invisíveis, mas tão reais como qualquer máquina de ferro ou de madeira. Por sua vez, essa empresa ou esse projeto atrairá outras forças favoráveis à sua realização, forças que se materializarão no mundo visível. Mas aquele que tem no infortúnio, que vive com medo de encontrar um mal ou um acidente a qualquer momento, está construindo um mundo de pensamentos, atraindo uma força silenciosa, que, segundo a lei da atração, reúne à sua volta elementos nocivos e destrutivos. Tanto o sucesso quanto o fracasso têm origem na mesma lei, que pode beneficiar tanto aquele que tenta salvar uma pessoa que se afoga, quanto aquele que esfaqueia a mesma pessoa. Cada vez que pensamos, fabricamos algo a partir de ingredientes invisíveis que contêm forças que nos podem beneficiar ou prejudicar. Consoantes pensamentos que transmitimos anteriormente, a pedra angular de todo o esforço bem-sucedido nesta ou em qualquer outra existência é nunca pensar que algo é impossível. Nunca refutar a priori uma ideia por mais louca ou rebuscada que possa parecer. Espere primeiro que os seus instintos se reúnam, porque eles nem sempre estão presentes quando precisa deles. Só então, talvez, apareça aquele fino orvalho de madrugada de que só participaram aqueles que estão sentados na sala de espera, do que está para vir. Mas esse milagre maior e mais puro, mesmo que fosse visível para o mundo inteiro, não duraria mais do que um piscar de olhos, pois passaria imediatamente sem obstáculos para o cérebro da humanidade. Quanto mais selvagem e fantástico for um pensamento, tanto mais tempo deve ser dado para que ele atue. Gritar o impossível, ou só porque algo nos parece impossível, significa engendrar esse mau hábito de desprezar as coisas por princípio. A consciência comporta-se como uma prisão cheia de portas que não deixam entrar no infinito, de tanto dentro como fora desta prisão. Resta apenas um ser humano insignificante e solitário. O poder do estado de espírito, o que quer que nos aconteça, a causa é sempre um estado de espírito, ensaiado durante um longo período de tempo. Aquele que, com calma e sem hesitação, guarda em seu coração um forte desejo de vencer, bebe sem hesitação do rio invisível. Tantas forças auxiliares para o seu esquema espiritual, quanto o embrião bebe do sangue da mãe. De acordo com o plano estabelecido e absorvendo inconscientemente, sem errar, todos os elementos de que necessitará para cada etapa do seu desenvolvimento. Para o bem-aventurado, todo o cosmos é como uma placenta que alimenta as suas ações.
Por forças auxiliares, entendemos, sobretudo, a fertilidade espiritual é sempre crescente na descoberta de novos caminhos e meios. É por isso que usamos a forma em si e as coisas que se fazem por si próprias ou a língua do sábio há muito tempo e gramaticalmente todos nós usamos esta grande palavra criativa, ou seja, na perfeição. Mas infelizmente não conseguimos pôr em prática. No entanto, forças auxiliares, isso significa basicamente que encontraremos sempre as pessoas certas para realizar os nossos planos. Nunca desperdice a sua energia a procurar essas forças auxiliares e os seus ajudantes, com os sentidos corporais. Deixe que o seu inconsciente se encarregue disso. Só tens de pôr à tua disposição o ambiente adequado. Por exemplo, uma mulher grávida deixa o embrião crescer tão naturalmente quanto possível e de acordo com as suas próprias leis secretas herdadas que no final tornarão possível que o novo ser veja a luz. A mãe não tem outra coisa a fazer senão ter boas esperanças. O espírito comporta-se da mesma maneira durante a gestação de um plano. Pensem incessantemente. Estou decidido. Vá em frente. Não faz outra coisa senão pensar. Não só com o cérebro e o coração, mas com cada movimento, cada célula. Isto acabará por gerar uma força que transportará qualquer ideia para a realidade, tão seguramente como uma grua levanta a sua carga. As forças que nascem com o espírito no invisível continuam a atuar mesmo quando o corpo está inconsciente. Ao ser amado, dará a Deus o sono, ou despertam e vislumbram todos os caminhos abertos e uma série de novos planos e métodos convergem para o objetivo amado. São precisamente estes novos planos que põem o corpo em movimento, pois então ele não poderá ficar parado e verá de antemão como tudo se realizará. Agora chegou o momento de agir com a devida rapidez e certeza, mas também pode acontecer que antes de ter atingido a maturidade para agir, esteja tão exausto de procurar as oportunidades certas que lhe falte a frescura necessária para assimilar a ideia libertadora quando ela realmente aparece. Todo sucesso empresarial se baseia no fluxo contínuo de novos planos, pensamentos, combinações e ocorrências. Todos esses pensamentos e conversas sobre miséria, calamidades e crimes minam a capacidade de atrair coisas boas, e é um método de roubar o dinheiro da carteira e a saúde do corpo. Quando nos rodeamos de coisas boas e saudáveis, o bem-estar pode crescer quase sem limites. E se não for na realidade, pelo menos na fantasia, em direção a um mundo cheio de animais, florestas e mares, jovens e livres. Quem não tiver a sorte de ter cães, veados e pássaros como amigos vivos, que pelo menos sonhe com eles. Quem se sentir oprimido e fraco e não puder sair da cidade, que se atire com o seu espírito às tempestades e às marés, ou visite um circo. Experimente em primeira mão aquilo de que são capazes os belos cavalos, os ágeis acrobatas e os palhaços. E observe como nesta atmosfera de diversidade psíquica as preocupações do público são inconscientemente apagadas dos seus rostos. Aquilo é o que chamamos que é a força motriz do humor. Ou não é o desejo de objetos materiais, porque o desejo é sempre acompanhado de impaciência e sofrimento, e a impaciência tira o que se deseja, ou pelo menos atrasa a sua chegada. Quando se pensa ainda agora mesmo e aqui, quero, estou farto desta eterna espera. Agora ou nunca, você está no caminho errado. Desperdiça suas forças em disputas e discussões, porque a coisa desejada não chegou até você. Não concentra sua força no próprio desejo, onde ele tem que atuar, mas na inexistência da coisa desejada, reforçando assim a sua inexistência. Nunca vá demasiado longe no desejo e não deixe que um desejo te parta o coração. Seria como se alguém com raiva destruísse o seu carro porque ficou preso na lama. O melhor é usar a força para tirar o carro da lama.
No entanto, aquele que conseguiu evitar a destruição do berço do seu desejo deve ter cuidado para não cometer outro erro. Por mais compreensivo que pareça, ver-se na situação desejada de forma superficial, como se já tivesse alcançado o objetivo desejado, como se fosse uma imagem, e até uma imagem idealizada de si próprio. Imaginemos uma pessoa que quer ter uma casa muito bonita e especial para viver nela com um ente querido. Não lhe servirá de nada imaginar a sua vida nessa casa como se fosse um filme. Ele não deve vê-la de fora, como se estivesse a olhar para um espelho, e tem de estar dentro. E dentro do seu desejado, caso contrário, será apenas o seu próprio espectador. Expresso em palavras a verdadeira força interior do espírito, ou seria algo como o que o meu eu puro e alegre seja complementado por todas essas coisas também. Eu preciso ter uma tal casa à minha volta, um tal ente querido, e terei desde que seja, ou melhor, desde que haja uma vontade mais sábia do que a minha, que tenha decidido que tudo isso será para o meu bem. Tem que ser um estado que vem do coração, totalmente positivo e ao mesmo tempo doce, solarengo e determinado, nunca acompanhado de dúvida, irritação ou impaciência. Para manter esse estado de espírito correto, não é necessário nem aconselhável ter sempre em mente a coisa desejada. A única coisa capaz de atrair o sucesso, a beleza e a alegria é o nosso estado de espírito habitual, e não o pensamento contínuo da coisa que desejamos. Se for capaz de ancorar este estado de espírito no teu coração e disser a você mesmo, interior e calmamente, eu vou viajar, verei os mais belos países tropicais. Ou então pode esquecer tranquilamente esse desejo durante algum tempo, entreter-se com outras coisas e preparar os seus desejos em outros campos, sem atrasar em nada a força que o levará a fazer essa viagem. Sempre que esse desejo de visitar países exóticos voltar a si, basta integrá-lo de novo no espírito da sua vontade e inquebrável de o realizar. Nada influencia mais o êxito ou fracasso de um desejo do que o nosso estado de espírito predominante, e mais do que o trabalho, a inteligência, a perspicácia ou a aplicação. Cada espírito é uma soma de substância psíquica, recolhida no abismo infinito do tempo, construída a partir das experiências e memórias de inúmeros corpos. Esta substância psíquica atua como um imã, tem a capacidade de atrair pensamentos e de os reemitirem tal como um imã, e de aumentar a sua força através do trabalho, tal como qualquer peça de ferro pode ser magnetizada por contato. Qualquer pessoa, mesmo sem talento, pode atrair forças espirituais para si, tornando-se assim espiritualmente criativa. As correntes às quais uma pessoa se abre determinam a qualidade da sua carga espiritual. Se a pessoa emana determinação, esperança, alegria, força, fortaleza, justiça, paciência, ordem e precisão, acabará por atrair mais desses elementos de pensamento presentes no ambiente do que os elementos que já fazem parte do seu campo de sucesso. Cria-se um turbilhão magnético que levará forças do mesmo signo cada vez mais depressa em direção ao centro, porque os próprios elementos estão agora no espaço e atraem outros elementos com o mesmo pensamento para os corpos que encontraremos no futuro, cuja função é favorecer-nos ou destruir-nos. São esses elementos com os quais os nossos fluidos já se misturam muito antes, quando ainda estavam longe do corpo. Qual é o sentido da vida? Ninguém pode avaliar o sentido da sua própria vida, que é determinada por um destino universal superior, uma lei que nos domina e nos guia. Para onde? Para uma capacidade de felicidade sempre crescente e ilimitada. Todos os dias e todas as horas caminhamos para a felicidade com órgãos cada vez mais sensíveis, mais sábios e mais claros, por muito que o contrário pareça.
As dores que sofremos provêm do crescimento do próprio espírito, que nos pressiona cada dia mais contra as causas da nossa miséria, de modo que imediatamente percebemos e aceitamos essa dor como prova de que estamos no caminho errado e que devemos sair dele, custe o que custar. Para aqueles que levam isso a sério, para aquele que, do fundo do seu ser, procura o caminho certo, algo sempre aparecerá para guiá-lo, porque uma das leis mais subtis e profundas, póstulas que de nenhuma súplica genuína pode ficar sem resposta, todo desejo e toda oração intensa e verdadeira devem dar o fruto desejado. As pessoas que parecem perseguidas pelos erros podem ser as mais bondosas e as melhores, mas são pessoas que falam a si mesmas com dureza, não se percebem para onde o destino quer levar. Como um cavalo que treme sobre a vara não consegue saltar um obstáculo. Onde há o sofrimento, há erro. Onde há dor, há sempre algo de errado. A dor é a bússola que nos guia para as ilhas dos bem-aventurados. No pequeno círculo dos sábios, há alguns que vivem tão harmoniosamente com o infinito que a linha dos seus respectivos destinos já não reconhecem o sofrimento dos caminhos sinuosos. Mas esses poucos sábios, conscientemente, conservam um pequeno defeito. Ao ponto fraco na sua psique, ter uma bússola terrestre capaz de medir os mais pequenos desvios da verdade, cuja agulha reage ao mais pequeno erro e, com o corpo, cada desejo pensado ou expresso aproxima-nos do desejado, com uma intensidade diretamente proporcional à intensidade do desejo e ao número de pessoas que o partilham. Essas pessoas dirigem as funções espirituais para determinadas órbitas, pondo em movimento cada uma das forças silenciosas da vontade que ajudarão a moldar o desejo. Ou melhor, o desejado. O segredo da magia está na capacidade do ser humano de utilizar as ondas mentais mais sutis e intensas em seu proveito. A felicidade e a saúde estão entrelaçadas com as fibras do ser. Temos de ver a nossa própria imagem liberta de todo o mal, semana após semana, ou mês após o mês e ano após ano, até que esse sonho se torne uma ideia fixa, uma segunda natureza para que possa continuar a atuar no subconsciente. Nunca espere doença ou dor amanhã, por muita doença ou dor que tenha hoje. Para amanhã, espere apenas saúde e força. Por outras palavras, da saúde, a beleza e a força devem tornar-se o seu sonho do dia, porque um sonho exprime o estado de espírito correto muito mais claramente do que a esperança, o mal da tirania inconsciente. A fé é a semente de todos os milagres, mas nesta semente podem germinar tanto o mal como o bem. Da semente do mal pode nascer uma árvore no topo da qual se alinharão todas as aves ruidosas de mau agouro. A nossa fantasia sombria tem fé no infortúnio, quando um dos nossos órgãos nos causa um ligeiro desconforto. Ao fim de 1 ou 2 dias, começamos a esperar esse desconforto e começamos a imaginar que o órgão está doente. Depois, ouvimos dizer que a doença tem um enorme pomposo e que parece perigosa. Tudo isso intensifica a crença no infortúnio. Surge, então, a influência de outros cérebros de amigos e familiares que se preocupam e assustam-nos, lembrando-nos do nosso estado. Com tudo isso, caímos num círculo vicioso que nos enfraquece ainda mais. Ninguém nos transmite a sua própria imagem de força e bem-estar da imaginação de estar doente. Chega-nos de todo lado. As forças espirituais de tudo que nos rodeia atuam na direção errada. Quando um amigo se despede com um "fique bem", fala com um tom compassivo. Quando um amigo se despede com um "melhoras", fala com um tom compassivo e preocupado, o que parece precipitar o pior. Agora recebemos a substância do que temíamos. Familiares que cuidam de nós apenas favorecem a nossa ruína.
As pessoas com quem temos apenas laços profissionais ou comerciais são de pouca importância, mas devemos ter cuidado com quem partilhamos os nossos momentos mais íntimos, quando nos deixamos levar ou quando estamos no estado passivo. Quem partilha esses momentos com uma pessoa, seja homem ou mulher, que não estejam à sua altura, perderá muita força espiritual nas coisas que empreender, porque essa pessoa bem inferior desviará sua linha de ação ou, no mínimo, o influenciará. Portanto, muito dependerá da pessoa com quem partilhamos a nossa intimidade. Essas pessoas têm elementos que para nós podem significar vida ou morte, coragem ou covardia, segurança ou insegurança. Uma soma de tirania inconsciente emana dos laços de parentesco. Muitas vezes os filhos adultos atribuem interiormente aos seus pais e às suas mães na vida que não estão dispostos a ocupar. A essência deste pensamento, nunca expresso abertamente, poderia ser formulada da seguinte forma: nossa mãe é demasiado velha para usar cores tão claras. Seria ridículo a nossa mãe, viúva, voltar a casar. Ou, é lógico que a nossa mãe não quer participar nas nossas festas. Se a mãe não quer participar das nossas festas, é melhor que fique em casa a cuidar dos filhos. Quando se trata de resultados, nenhuma força mental atua com tanta sutileza. Nenhuma força é mais poderosa para o bem ou para o mal do que essa corrente de pensamentos homogeneizados que, emanando simultaneamente de várias pessoas, se concentra até produzir os efeitos desejados numa determinada pessoa, consciente ou inconscientemente. A força atua e produz um resultado se as mesmas opiniões de 3 ou 4 pessoas forem dirigidas ao ser que lhes deu novos corpos, a quem chamamos de mãe, ou a força dessas opiniões será suficientemente poderosa para colocar a mãe exatamente no lugar mais confortável para as crianças. Assim, todo esse processo de pensamento convencional poderia ser expresso da seguinte forma: a mãe está envelhecendo e é natural que se retire gradualmente da vida ativa e fique em casa, para que possa divertir-se com os outros familiares reformados e afirmar-se como superior em caso de doença ou durante os eventos familiares. Perdem os seus privilégios como indivíduos e comportam-se exatamente como os filhos inconscientemente querem que elas se comportem. Há mães que dizem: não me importa o que me possa acontecer, desde que os meus filhos cresçam saudáveis, terei cumprido a minha missão. No entanto, uma mãe deve ter em mente o que será dela, porque se o seu crescimento em sabedoria e cultura for limitado, o crescimento dos seus filhos também será. Uma boa mãe dará sempre o seu melhor para que os filhos admirem tanto quanto a amam, mas a admiração e o respeito estão reservados às mulheres que defendem o seu lugar na vida com coragem, força e liberdade, e que crescem incansavelmente para objetivos sempre novos. Nenhuma mãe pode esperar demasiado amor e respeito de filhos adultos que se escondem num canto da cozinha, que se tornam uma simbiose entre enfermeira e ama e que ensinam a sua família a ser usada como um animal de carga para todas as calamidades domésticas reais ou imaginárias. Precisamente por estas razões, muitas mães são menosprezadas pelos seus filhos adultos ou simplesmente postas de lado. As mães que se rebaixam a este ponto porque pensam erradamente que estão a fazer um favor aos seus filhos acabam muitas vezes por pagar amargamente por esse erro. Quem se deixa ditar pelos outros, quem abandona as suas próprias inclinações e objetivos, quem vive para satisfazer os desejos dos outros, perde gradualmente o direito de tomar as suas próprias decisões. Acumula à sua volta tantos pensamentos alheios que acaba por se tornar parte deles, um instrumento que obedece silenciosamente à vontade muda dos que o rodeiam. Torna-se um fóssil, um servo indefeso, que perde gradualmente a capacidade física e espiritual de empreender qualquer coisa. Um avô senil, um velho inútil sentado em frente ao fogão que é mais tolerado do que amado. Em muitos casos, isso deve-se aos pensamentos que os filhos adultos têm sobre os seus pais, demasiado e abnegados.
É o poder mudo dos espíritos que, num ambiente fechado, atuam sobre os pais e as mães, acabando por os abater. Grande parte da deteriorização e fraqueza atribuídas à velhice tem sua origem na influência negativa de um grupo de espíritos que continuamente tentam superar e dominar uns aos outros, consciente ou inconscientemente. Pouco importa. Um homem pode conduzir o seu grande empreendimento com ímpeto e alegria, mas os seus filhos, homens, interferem cada vez mais no empreendimento. Uma força silenciosa e juvenil está a conspirar contra a antiga, criando uma força que dificilmente pode ser contrariada por um único indivíduo. É uma pressão intensa, contínua e permanente numa determinada direção. Os seus efeitos são ainda mais eficazes quando o pai não tem consciência da pressão exercida sobre ele, quando não tem consciência da existência dessa espécie de força oculta. A única coisa que ele nota é que começa a sentir-se cansado. A velha energia cede e o homem atribui o fato à velhice que o assola. Passar 10 minutos discutindo com o próprio destino ou a invejar a felicidade dos outros gera em nós uma soma de forças destinadas a minar a nossa própria sorte. Cada pensamento de inveja ou de ódio volta para nós como um bumerangue. Os sentimentos desagradáveis em relação às pessoas que nadam na riqueza são uma perda de tempo, que não só nos trazem infelicidade, como também destroem de antemão a felicidade que poderia ter caído no nosso colo. A maior parte dos doentes prepara espiritualmente seu leito de enfermidade, trabalhando árdua e penosamente durante anos para conseguir. Quem espera pelo infortúnio está a clamar por ele, e certamente o terá. Os maus hábitos acumulados durante a vida devem ser cortados pela raiz. A fraqueza gerada pela baixa autoestima. Uma pessoa com baixa autoestima não é tão apreciada pelos outros como uma pessoa que se respeita a si própria. Sem autoestima, ninguém estará disposto a ajudá-lo a melhorar a sua posição. Não haverá um feixe de pensamentos para o aconchegar. Muitas pessoas que se examinam a si próprias chegam à conclusão de que há posições na vida que nunca aceitariam. 9 em cada 10 mulheres que lavam louça nunca pensariam em se ver como gerentes da cadeia de hotéis da qual são agora as mais humildes colaboradoras. No entanto, por vezes, uma pessoa numa situação precária semelhante consegue ascender a uma posição muito mais elevada, porque se atreveu a pensar nisso. Foi uma força motriz invisível que levou a atingir esse objetivo. Se perseveramos, o destino nos levará sempre para onde quisermos estar espiritualmente. E mesmo que se não chegarmos diretamente ao objetivo, pelo menos aproximamos dele alcançando uma posição que é melhor do que ficar na sarjeta sem objetivos e ambições. Se pensamos que algo que oferecemos aos outros tem pouco valor, então estamos mostrando uma força que faz com que os outros pensem que não tem valor. Se quiser vender diamantes na rua e a sua aparência e comportamento fizerem com que os outros duvidem da autenticidade dos seus diamantes, 99% dos potenciais compradores pensarão, devido à sugestão dos seus pensamentos, que você está tentando vender-lhes pedaços de vidro polido, e o único comprador que reconheceu que os diamantes são genuínos, ele tentará enganá-lo, apoiando assim as suas próprias dúvidas. Não se dobrem e nunca se sintam rebaixados na presença de ninguém. Caso contrário, derramará no teu estado de espírito uma torrente de dependência escravizante e abrirá a comporta que deixará entrar a mesma torrente em qualquer acontecimento indigno. Você deve admirar e honrar o talento dos outros, mas sempre de rei para rei, com o desejo puro e profundo de que o mesmo talento seja despertado e nasça em você. Ensine os seus filhos a nunca pensarem que não valem nada. Se eles se habituarem a não ter autoestima, os outros também se habituarão a vê-los como seres inferiores. Agora, e como crianças, e mais tarde como adultos.
Não há nada mais prejudicial para o indivíduo do que rebaixar-se, e muitas crianças começam a vida enfraquecidas pelo peso da crítica eterna. Ensinem os seus filhos a sonhar, acreditar e ter esperança de que serão bem-sucedidos, porque a esperança repetida de sucesso cria os motivos certos, os meios certos e o caminho certo para o alcançar. Por que ter de suportar a injustiça é ainda mais condenável do que cometê-la? Hoje, todos nós continuamos a acreditar em muitas mentiras. O erro não se manifesta. Assim, continuamos a viver de acordo com os nossos erros subconscientes e os sofrimentos emanam desses erros subconscientes. Quando descobrimos erros ocultos em nós próprios, em vez de ficarmos deprimidos, devemos alegrar-nos com isso, tal como um marinheiro se alegra quando descobre a fuga que poderia ter afundado seu navio. Uma vez reconhecidos os nossos erros, são subjugados à autoconfissão. E se conseguimos também vencer o nosso orgulho insensato, responsável pela nossa falta de vontade de procurar a fuga, teremos dado um grande passo no caminho para a felicidade eterna. Combinar repetidamente sobre os nossos próprios erros é prejudicial para o psiquismo e para a nossa saúde. O verdadeiro alimento do espírito são os pensamentos sempre renovados, as nossas interpretações sempre mutáveis e sempre crescentes de tudo que se passa dentro de nós e à nossa volta. Aprender a ver as coisas com novos olhos todos os dias, a sobrevoar diariamente os planos, as opiniões e os objetivos que tínhamos estabelecidos para o dia que está terminando. É esse o estado de espírito, que através do qual o espírito se torna capaz de receber o pão nosso de cada dia, o que renova o nosso corpo. O nosso medo estragado favorito, a humanidade inteira não para de ter medo da dor da morte, de perder o dinheiro ou o amor e de tudo. Além disso, cada um de nós tem o seu medo preferido, que estraga até a saciedade. Isto estende-se às coisas mais triviais. As ruas estão cheias de pessoas que, se não têm mais nada a temer, têm pelo menos medo de perder o próximo carro ou o elétrico. Quanto mais sensível é o ser humano, mais sofre com as correntes que o rodeiam. Até que aprende, pedindo força no silêncio, a construir à sua volta um muro de pensamentos positivos sobre o qual se apoiam os mundos dos outros. Cada ser humano tem o seu medo preferido. Uma doença de que nunca sofreu, mas que sempre espera, ou qualquer outra coisa cuja perda o afetaria de forma especial. Basta uma pequena coisa, ou uma palavra casual, para que o seu medo preferido apareça imediatamente na sua consciência, que após tantos anos de treino é exposta à tempestade devastadora. Esta corrente vibra virtuosamente, precisamente no acorde da nossa natureza, que faz soar as nossas fraquezas favoritas. Então, o corpo também sofre a uma gama de sintomas diferentes: fraqueza, falta de apetite, cansaço dos membros, incapacidade, e nos concentrarmos nas nossas tarefas profissionais, fuga mental e etc. A capacidade de receber pensamentos pode facilmente tornar-se uma fonte de fraqueza ou uma fonte de força. São precisamente os espíritos sensíveis e muito desenvolvidos que tendem a ter um corpo frágil, porque absorvem inconscientemente muitas ondas nocivas sem terem noção na sua existência. As relações pessoais com pessoas inadequadas são uma das principais fontes desses males. O organismo feminino mais fino está ainda mais exposto às sombras e aos raios mentais que o envolvem. O homem, absorvido pelos seus próprios assuntos, consegue por vezes apoderar-se de uma certa energia positiva, que lhe permite repelir as correntes do medo. As mulheres são, pelo contrário, elas sofrem 1000 vezes mais dentro de casa do que os seus maridos imaginam. E estes nunca deixam de se interrogar: como é que as suas mulheres sofrem dessas doenças eternas, das ideias fixas e do nervosismo?
Quando estamos irritados, diminuímos a nossa força de atração, ou para o bem, também o diminuímos quando nos sentimos deprimidos, dependentes, nervosos ou confusos. Então, a força atua na direção oposta para o lado mau. Cobiçar os bens de outra pessoa, por exemplo, encher o cérebro de maquinações sobre a forma de ascender a uma herança, alimentar preocupações ou mesmo inveja e ódio em relação àqueles que podem estar em melhor posição para receber uma herança, olhar avidamente para quaisquer bens de outros, por exemplo, lisonjear os riscos na esperança de obter lucros. Tudo isso encoraja estados mentais que impedem a criação dessa grande força de atração. Eles conduzem a uma torrente de pensamentos mesquinhos e estreitos. Outra grande perda é deixar-se arrastar por preconceitos maliciosos contra os outros, mesmo que seja apenas participando interiormente nos disparates da maioria. Quando se conversa com pessoas abaixo do seu próprio nível, perde-se poder, e mesmo que a sua supremacia obtenha algumas pequenas vitórias, também perde poder quando destrói o caráter ou os problemas dos outros, por mais espirituoso e brincalhão que seja. Porque geras limites a forças mentais que te impedem de tomar uma posição muito mais forte em relação à humanidade e, assim, conseguir uma emancipação que sai de você e que permite o acesso direto ao melhor dos outros, em contato direto, núcleo a núcleo, deixando todo o resto abaixo e atrás de você. Ignorar tanto o quanto possível os pensamentos da humanidade, falar o menos possível sobre ela e com ela, mantendo-na distância com o escudo de boa vontade, combatem todas as sombras de ódio, indignação e desprezo que para a humanidade de hoje poderiam servir como um intermediário sombrio. Como mensageira de toda essa inveja, dessa maldade fanática e concentrada contra o homem mais fino, cuja simples presença ele já percebe de longe. Se esse homem mais fino lança uma linha de ódio e está perdido, só uma parede ativa de benevolência pode proteger suficientemente a sua alma. Se, no entanto, o encontro for inevitável, seja positivo desde o início, isto é, lança as correntes em vez de absorver e nega-lhe interiormente o acesso a tudo que vem desse meio. Se fizer delas as suas preocupações e sensatas, a sua força de atração será inversa, pois você irá absorver os seus defeitos, misturará a sua confiança com o seu ceticismo, mutilando a sua firmeza com as suas hesitações. O ser humano, que ainda sabe quando mente, permanece relativamente autêntico e fresco. Nele, a mentira está encapsulada no conhecimento como as triquinas da carne. Mas os organismos da maioria das pessoas estão tão infectados pela mentira que já não conseguem fazer essa distinção. A natureza da mentira não é apenas a palavra falsa, pronunciada conscientemente, mas o engano, incluindo o auto-engano. Uma mentira que de boa fé integramos no nosso interior, bloqueia como qualquer outra mentira os elementos construtivos da verdade. Muitas mentiras que mal se aguentam podem muitas vezes ser salvas com sangue fresco de uma verdade, tal como as raças de coelhos que de tanto incesto estariam condenados a desaparecer são misturadas com a raça pura para evitar que se extingam. Mas as piores mentiras são as meias-verdades. Por exemplo, receber alguém em nossa casa quando na realidade queremos que ela vá para o inferno, quando sorrimos sem ter a mínima vontade de fazer, ou quando fingimos que nos preocupamos com o bem-estar de alguém só porque ele tem dinheiro, na esperança de obter lucro, ou quando nos tornamos membros de uma religião ou associação por esnobismo, comercialismo ou prestígio, ou quando da tribuna ou do púlpito anunciamos coisas em que acreditamos pela metade, ou quando dizemos um meio sim quando queremos dizer um rotundo não.
Tudo isso, estas escassas amostras retiradas do frasco das mentiras cotidianas, que de resto não merecem maior atenção, geram o mal que atinge até o corpo. É como o álcool. Não é um excesso esporádico, mas as pequenas e contínuas doses de veneno que, ingeridas inconscientemente todos os dias, prejudicam o organismo, sem que o intoxicado perceba. Uma vez saturado, o corpo já não é capaz de eliminar o veneno e até adoecer e sucumbir. Por que as mentiras não duram? É preciso que o tecido de que são feitas se deteriore, para que o espírito possa encontrar um instrumento adequado para atingir o seu objetivo. Numa palavra, e novamente uma encarnação falhada. O que nos aparece como mal e decadente não é senão a consciência infinita abandonando uma posição que se tornou insustentável. A segunda grande desvantagem da mentira é o fato de nos fazer entrar no círculo de todos os outros mentirosos, em quem, devido a um parentesco interior, somos muito mais propensos a acreditar do que numa pessoa honesta. O empresário astuto ou de um determinado setor é muitas vezes enganado por um empresário igualmente astuto ou de outro setor, porque não gosta de pessoas verdadeiras e íntegras. Há um antagonismo silencioso, sem que seja necessário proferir uma palavra. As mentiras que nós próprios fornecemos diariamente ao cosmos sobre a forma de palavras, sopro, presença de vida e vida não são nada comparados com as mentiras em que inconscientemente acreditamos para as deixar atuar com o melhor da fé do mundo sobre nós e sobre os que nos rodeiam. É uma praga psíquica. Os cabelos brancos, as rugas, qualquer sinal de colapso das células do corpo são a materialização de erros desta natureza. São o sinal de que ideias errôneas se instalaram temporariamente na consciência. O fato de hoje em dia alguém ter de perguntar ao médico o que deve comer, que sabe tão pouco sobre o assunto como o doente, é uma alienação dos instintos que na natureza só ocorrem em algumas formigas, predadores, degeneradas, que incapazes de encontrar alimento para si próprias, e são obrigadas a deixar-se alimentar por formigas escravas. O médico sabe, quando muito, alguma coisa sobre as doenças, mas nada sobre a saúde. Quanto mais não seja porque a saúde é um bem raro. Ao longo da sua vida, o médico ele não tem qualquer contato com pessoas normais e saudáveis. Daí, as estatísticas assustadoras sobre a quantidade de proteínas de que necessitamos diariamente, inventadas pelo gênio Lieben, que experimentou num grande número de estudantes alemães com enormes barrigas de cerveja, motores miseráveis, que precisavam de 3 vezes mais combustível. Devido a esta dose de proteínas determinada a partir de amostras, durante mais de 30 anos foram administrados venenos proteicos em toda a Europa. As pessoas completamente normais, especialmente crianças, espalhando assim a apendicite aguda, gota e outras doenças do metabolismo. Aquele que reconhece uma doença já está meio curado. Quando somos invadidos por um estado de espírito negativo, é importante estarmos conscientes de que uma corrente negativa externa está passando por nós e que estamos em contato com muitos outros espíritos sombrios e lúgubres, que enviam seus estados de espírito repulsivos uns aos outros, aumentando os níveis insuportáveis. O que temos a fazer é orar, 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 pedir a força necessária para sair dessa corrente de pensamentos negativos. Devemos eliminar o mais rapidamente possível da nossa consciência tudo o que é desagradável, incompleto, as propriedades negativas dos outros e todas as coisas feias e desagradáveis que nos rodeiam. Caso contrário, ficaremos com as imagens desses pensamentos que acabarão por se materializar na sua correlação específica. Quem imagina uma pessoa sempre no momento em que ela comete um erro característico, provavelmente acabará por cometer o mesmo erro no final.
Tudo deve ser exteriorizado, como manda a linguagem, que cada um adquira o hábito de transformar todos os seus pensamentos em palavras, pois assim eles se tornam mais físicos e podem ser eliminados por meios físicos. A palavra é o veículo que transporta o que há de ignóbil na alma. Quem transforma a noite em dia perde os compromissos mais importantes do subconsciente. A tranquilidade como acumulador de forças. Em todo o reino da natureza, os períodos de atividade são seguidos de períodos de absoluta tranquilidade. A circulação das plantas repousa durante o inverno e os animais limitam-se a comer e a dormir. Até a terra descansa à espera de novas sementes. Se de tempos a tempos o ser humano fosse capaz de se entregar a esta perfeita passividade, aquele que é capaz de absorver mais do poder oculto do sol, resplandeceria num renascimento espiritual e corporal. Nele, despertariam sentidos e forças cuja existência ainda hoje muitos negam veementemente. Graças à sua vida tranquila e interiorizada, os orientais, os povos do Oriente, alcançaram até certo ponto mais poder sobre o seu novo eu, esses sentidos, do que nós. É certo que não possuem a força e o domínio do conquistador da Índia que ainda está submetida à Inglaterra, mas acabam por conquistar a cultura ocidental tão exteriorizada. Já estamos prostrados aos pés da Índia, aprendendo a nossa primeira lição. O alfabeto dessas leis e forças que os nossos sábios desconhecem. Que forças são essas? De onde vêm? Como se desenvolveram? Do poder dos espíritos silenciosos, harmoniosamente orientados para um objetivo, durante milhares de anos, mas nós alimentamos a superstição de que somos incapazes de fazer qualquer coisa sem pressa, nervosismo e fadiga. A natureza precisa de repouso para empreender a obra de regeneração. Esta lei, que atua nas formas de vida mais primitivas, é igualmente válida para as formas superiores. Na vida de qualquer pessoa, há períodos durante os quais todas as suas forças e órgãos apresentam um certo cansaço, sinal de que estamos passando por um processo de transformação. A natureza nos coloca em doca seca. Se quiséssemos, ou melhor, se seguíssemos essas leis, em algumas semanas ou meses sairíamos desses períodos regenerados de corpo e alma, porque a natureza não nos pede nada, a não ser que fiquemos calados enquanto ela efetua o seu trabalho de regeneração. Das pessoas que estão ao meio da vida, dizemos que atingiram ou mesmo ultrapassaram a sua vitalidade e força máximas e que depois disso, por razões naturais, irão murchar como folhas, de acordo com a lei espiritual. Esta fé inabalável no envelhecimento, nos tornamos necessariamente velhos. Essa mudança no auge da vida significa apenas que o nosso corpo quer regenerar-se, renascer. Esta recriação exige uma tranquilidade absoluta, porque o nosso ego altamente espiritualizado trabalha para realizar esta mudança. Durante esse período, não devemos nos esforçar em demasiado, como na primeira infância, mas, regra geral, negamos à natureza esse descanso, obrigando o nosso organismo exausto a fazer esforços para os quais não está preparado durante esse período. Enquanto a natureza tenta nos dar a luz de novo para nos tornar mais fortes, nós não lhe permitimos fazê-lo e nos destruímos a nós próprios. Na maioria dos casos, o ser humano não consegue dar a si próprio a tranquilidade de que necessita. Tende a andar de um lado para o outro, trabalhar ano após ano para assegurar a sua existência. Isso não altera em nada o resultado. Cristo e Moisés e todos os videntes e magos estavam em tranquilidade, acumulando força psíquica que, uma vez concentrada num doente, lhe dava nova vida. Na história de Marta e Maria, esta última escolheu a melhor parte, porque longe dos afazeres domésticos acumulava tranquilidade, forças, que em poucos segundos, se bem dirigidas, conseguiam mais do que Marta com as suas dificuldades diárias. Marta trabalhava até morrer, enquanto Maria se regenerava.
A cultura da tranquilidade aumenta com a presença de espírito. A presença de espírito não é outra coisa senão a capacidade de mobilizar todos os acontecimentos. A capacidade de ação, a firmeza e o tato de que dispomos em cada momento. O seu valor reside na presença simultânea de todas estas propriedades, que nos espíritos calmos estão concentradas e não dispersas na caça de 1000 coisas diferentes ao mesmo tempo. Quem conseguir conservar a sua força e repousar o seu espírito terá nervos de aço. Ele emanará um fluido capaz de domar facilmente o cavalo mais selvagem. A coragem é uma nuvem magnética intransponível. As suas possibilidades são ilimitadas. Podemos tornar o nosso corpo capaz de resistir a qualquer influência material. Podemos tornar cada órgão do nosso corpo 10 vezes mais resistentes do que é atualmente. Onde há um pouco de pressa, há sempre um pouco de medo. Quem corre para apanhar um comboio é porque tem medo de ficar para trás, e esse medo aumenta ainda mais a possibilidade de ser o apanhado. Quem se apressa a chegar a uma reunião ou a um compromisso é porque teme as consequências negativas do atraso. É surpreendente a quantidade de eutróficos que gastamos com medos. Através de um treino inconsciente, estas pequenas psicoses podem inundar o espírito de uma pessoa, a tal ponto que ela acaba por temer perder algo em qualquer altura e lugar, mesmo quando não há qualquer risco de o fazer. Por exemplo, correr amargamente atrás de um elétrico como se fosse uma coisa insubstituível quando o atrasam. Na pior dos casos, 3 minutos depois vem outro. Mas o medo de ter de esperar 3 minutos torna-se uma montanha, como uma almofada, num sonho febril e uma possibilidade aterradora. Simplesmente por hábito, este estado de espírito catastrófico acompanhará a pessoa durante as refeições, os passeios, as férias, em suma, em tudo que faz, tornando-lhe cada vez mais difícil manter a cabeça fria. A emoção que está na base de todo este estado de espírito é comportamento, e o comportamento não é outra senão o medo. O medo não é mais do que a incapacidade de controlar o aparecimento dos pensamentos, o nosso eu, impotente. Gospe tudo como se fosse um geyser de lama manchando a nossa vida cotidiana e cobrindo-a de uma crosta cinzenta. Este treino totalmente inconsciente leva o nosso espírito a um estado tão crônico que reage com pânico a qualquer acontecimento trivial, incubando desilusões onde elas não existem. Mas quem cultiva medo de qualquer espécie constrói em si um beco sem saída, por onde, nos momentos decisivos do destino, só o medo poderá circular. Nunca deixe-se levar pelo desejo de ganhar dinheiro. Acumular riqueza à custa da saúde é como cortar os pés para comprar um par de botas. Tudo o que empreendemos pode ser feito sem pressa, sem fadiga e sem ser um robô. Se você se sente atormentado, é sinal de que algo está errado na sua atitude. Quando o espírito e o corpo trabalham de forma harmoniosa e lúdica, gera-se a maior força. Esta força devidamente treinada durante 2 horas é capaz de realizar mais do que 10 horas de correria. Nestes momentos tranquilos, os pais devem ser dispensados de todas as exigências dos seus filhos adultos. O mesmo se passa com as aves e outros animais da floresta. Só as mães humanas nunca estão ao abrigo das exigências das suas crias, até chegarem à sepultura exaustas e exprimidas. Mas elas deveriam ser livres. Deveriam voltar a ser como eram quando eram donzelas, antes de se tornarem mães. A maternidade é uma fase indispensável e muito importante da existência humana para o amadurecimento de certas capacidades e reconhecimentos. Não devemos estagnar toda a nossa vida numa única experiência. Ajuda da corrente da simpatia.
Uma relação correta entre as pessoas é o meio mais poderoso para a felicidade, a saúde e o sucesso. Neste contexto, por relação, entendemos algo que vai muito além da proximidade física. A proximidade de uma pessoa depende da intensidade com que a tratamos psiquicamente. A distância física do seu corpo não tem qualquer relevância. O que são as relações sociais, senão um permanente tolerar a ser tolerado, ou ruminar sobre as mesmas palavras, gestos e pensamentos ano após ano? São mortos que devem ser deixados enterrar os seus próprios mortos. A vida autêntica é um estado com infinitas facetas, uma abertura de correntes espirituais, nas quais espíritos do mesmo nível trocam as suas forças e ideias. Não estas as fontes, ou melhor, são estas as fontes que ascendem ao ser eterno. A simpatia é o fator mais importante de todo o destino. A mania de baratear corre paralela aos medos e infortúnios e nunca alcança a corrente dos espíritos empreendedores e das forças vitoriosas. Os indivíduos que vivem nessas correntes nunca se encontram. Quem quiser aproximar-se dos vitoriosos da vida deve mudar a direção da sua espiritualidade. Só assim conseguirá seguir o seu caminho. As pessoas que se reúnem para despejar as suas maldições, inveja sobre os outros, tudo que é prejudicial cairá sobre ela com 10 vezes mais força, pois atrairão os mesmos pensamentos que exalam dentro de si. Os pensamentos mais frequentemente realizados são também os mais intensamente materializados no organismo. Absorvemos os erros e as imperfeições dos outros porque estamos psiquicamente ocupados com eles. No alvoroço e no regozijo com as imperfeições alheias há um pouco de incenso e êxtase, algo como champanhe. Mas, no fim das contas, esse tipo de divertimento tem um preço elevado. A simpatia é o ponto forte. A escuta ativa atua como um tônico e a benevolência de uma só pessoa. Sem vestígios de inveja e de escárnio, é uma corrente irresistível, cujo valor não pode ser calculado em dólares e centes. Da mesma forma, desejar mal a outrem é um elemento que a pessoa que percebe silenciosamente esse desejo contra si se torna uma forte muralha invisível, que lhe devolve tudo sem sequer uma palavra ou um olhar. Só uma corrente contínua de bondade da sua parte pode desviar este efeito sem consequências. É também por isso que é tão perigoso fazer inimigos. Por mais justo e lógico que o motivo possa parecer, cada reunião turbulenta, cada briga de família, cada aparição entre pessoas inundam o invisível com uma substância destrutiva. E se qualquer coisinha insignificante consegue irritar-te, sem você saber, coloque-se lá onde esta substância destrutiva atua, e fazendo com que qualquer pequena explosão do teu mau humor desperte todo o galinheiro, do qual será mais difícil você sair do que foi para te despertar. A única ajuda possível é deixar de pensar nisso, ou seja, mudar imediatamente a tua direção espiritual, permitindo-lhe, quando muito, um breve olhar satisfeito por cima do ombro para o monte de raiva alheia que estava prestes a atacar-lhe e que agora foi lavado, levado, molhado pela chuva, graças à tua pequena concessão privada. As correntes espirituais envenenadas, tal como os vapores metálicos envenenados ou arsênico tóxico, quem permanece uma só hora em estado passivo numa sala cheia de pessoas invejosas, odiosas, cínicas ou escravizadas, absorve delas um elemento de pensamentos envenenados cheios de doença e força destrutiva. Um elemento infinitamente mais perigoso do que um agente químico tóxico, porque os seus efeitos são mais sutis e misteriosos, pois muitas vezes manifestam-se dias depois e são erradamente atribuídos a outras causas. Provavelmente nunca houve tanto ódio hoje como no ódio que não se limita apenas castas e estados e não se odeia apenas na vertical e na horizontal, mas também na diagonal.
Os povos odeiam-se patrioticamente ou de partido para partido e pelo meio circulam, como pequenas varizes no corpo da humanidade. Os inúmeros ódios privados, de coração para coração, é preciso ser especialmente passivo. Durante as refeições, quem come alimentos, ou seja, matéria para a preservação do seu corpo, só deve fazer num estado de espírito calmo, equilibrado e alegre. Comer e queixar-se, discutir ou fazer negócio significa estar ativo, precisamente quando se deveria estar em um estado de absoluta negatividade. O fato de estas queixas ou discussões serem feitas em voz alta ou apenas em pensamento não tem qualquer importância. Também é prejudicial quando à mesma mesa se senta uma pessoa que alimenta esse estado de espírito negativo, contra o qual nós temos de defender interiormente, mas suportá-lo exteriormente, o que requer uma boa dose de energia e em si mesmo positivo. No entanto, só se deve partilhar a mesa com pessoas que vivem na mais pura simpatia. Quando todas as pessoas que partilham um espaço se juntam para transmitir o mesmo pensamento, todo o espaço é preenchido ou carregado com este éter altamente espiritual. Se esse pensamento for de força e de ajuda, algo prevalecerá no espaço, que, como um fluido, será transmitido à pessoa seguinte que entrar nesse espaço, injetando força e ajuda. Se centenas ou milhares de pessoas vierem a este santuário com o mesmo espírito, cada uma delas deixará o seu grão de força e de ajuda. Com o tempo, este espaço torna-se um poderoso acumulador de espiritualidade. Desde que não seja utilizado para outros fins e que se impeça o acesso a outros pensamentos baixos, mundanos ou egoístas, a força acumulada nesse espaço ajudará a curar aqueles cujos corpos estão doentes e que vieram até ele com fé. O espaço fortalecerá os fracos de vontade, endireitará os deprimidos, como se um feixe de raios invisíveis os estivessem a apoiar. No entanto, ninguém deve permanecer nesse lugar mais do que alguns minutos, para que o cansaço ou os pensamentos baixos não se acumulem aí. Todos nós temos uma necessidade vital de um companheiro com quem possamos ser naturais. Precisamos de pelo menos uma pessoa com quem possamos viver os nossos humores e sentimentos, perante a qual possamos tirar a máscara e não tenhamos de estar sempre em guarda. Precisamos de momentos em que não tenhamos de pesar as nossas palavras, de dizer sempre algo inteligente e correto, ou seja, de ter de manter o nosso arco psíquico esticado, quando deveria estar solto. Por vezes precisamos de ter o privilégio e a liberdade de sermos triviais, de dizer disparates sem receio de sermos ridicularizados ou olhados com cara de parvos. A arte de esquecer. Em todas as vidas, mesmo nas mais felizes, há milhares de coisas, acontecimentos e cenas que seria preferível esquecer, mesmo as memórias felizes, porque até a felicidade se torna obsoleta. Também, o nível de amigos deve poder crescer todos os anos, e o dia de amanhã deve ser cada vez mais excitantes do que o de ontem. Quem esquece cria espaço para novos pensamentos e, consequentemente, para uma nova vida. Quem se fecha hermeticamente na felicidade presente ou passada, mesmo com ela, acabará velho e cinzento. Esquecer não significa a aniquilação total, o que de outra forma seria impossível, uma vez que somos apenas a soma das nossas experiências. Cada cena, cada cheiro, cada palavra, cada beijo são componentes orgânicos integrados no nosso eu, e ainda que seja de forma difusa, subterrânea e invisível, mas sempre prontos por uma série de misteriosas leis associativas a reaparecer à nossa porta. No entanto, é aconselhável não deixar passar por essa porta certos conjuntos de memórias egoístas e maníacas. Uma experiência correta é aquela que esquecemos. Quem quiser avançar vitoriosamente em linha reta rumo à perfeição, não deve esquecer-se de equilibrar previamente a carga transportada pelo seu veículo.
Há pessoas que costumam recriar no espírito antigas batalhas contra os seus adversários, e é inegável que essas antigas são batalhas espirituais no campo dos meuros e sempre terminam bem, ou seja, com a derrota incondicional do inimigo imaginado. Aqui se tece uma história contínua, infinitamente rica em variantes agradáveis que culmina o final deliciosíssimo. E com o cão a tremer de caldeirada e derrotado da cabeça aos pés, prostrado perante o nosso imponente resumo de todas as suas maldades. Quem pensa que isso não tem mais importância, que é apenas um castigo inocente e barato para os que se desviaram, está em grave erro, porque esse jogo é um dos maiores luxos a que um ser humano pode se permitir e custa vidas. Quem o joga entra em uma nuvem de veneno cadavérico, hipnotiza-se numa vida fictícia já decaída, sacrificando-se por um triunfo imaginário no passado e por um triunfo real no futuro. Aquele que pratica vingança é alguém que age em nome do passado, ou seja, com uma energia desviada em 180 graus. Ninguém que se alimente de pensamentos ultrapassados, os excrementos dos seus egos ultrapassados, pode manter o seu corpo fresco e belo. Os novos influxos, os jovens futuros ficarão presos nas células pegajosas da alma. A carne, os ossos, a medula e o sangue tornaram-se uma casca rígida, um espírito morto. O peso desta crosta, sempre crescente, conduz a um estado de fraqueza e de lamentação. Só aquele que for capaz de se libertar da sua casca gasta e de avançar para o novo, a cada novo pensamento, conseguirá rejuvenescer a sua vida. E esses pensamentos irão se materializar também no novo corpo que lhes é devido. Poder morrer todos os dias significa que todos os pensamentos passados já pertencem ao mundo dos mortos. Os espíritos que crescem com saúde ao fim de cada dia estão a desfazer-se para sempre de uma parte de si mesmo. Simplesmente viver ao máximo. Continuar a utilizar os pensamentos do passado é prejudicial. A substância psíquica tem de ser expulsa, tal como a epiderme se livra diariamente de inúmeras células. Caso contrário, a respiração, a circulação, a nutrição e todo o resto na pele sofreriam. As pessoas que conseguem aumentar continuamente a renovação dos seus pensamentos num só dia são capazes de conhecer mundos inteiros. Para elas, a felicidade praticamente não depende do lugar e das circunstâncias em que se encontram. Pode atraí-la mesmo estando na prisão, enquanto aqueles que são prisioneiros das suas velhas ideias apodrecem vivendo num palácio. E é um caminho para a independência quase total do físico, e independência é poder. Enquanto estivermos dependentes, seja em que medida for, de outra pessoa, ou de um alimento, ou de uma droga, ou de um estimulante, continuamos a ser escravos. A única libertação das prisões da miséria material e espiritual é a capacidade de criar novos pensamentos a toda hora. Mas mesmo as ideias mais vivas, alegres e fecundas têm de desaparecer temporariamente da nossa memória. Para que um empreendimento, um estudo ou uma habilidade sejam tão bem-sucedidos quanto possível, é necessário que todos os dias, a uma certa hora, esqueçamos completamente o empreendimento, a ciência ou a arte que nos ocupa. Caso contrário, confundiremos o caminho com o objetivo, concentrando-nos no primeiro, o que nunca deve acontecer. Porque nesse caminho em direção a um êxito maior e mais duradouro, pode haver um grupo silencioso de ajudantes invisíveis que veem mais além e estão um passo e uma ação à nossa frente. Porque por esse caminho misterioso e cheio de surpresas estamos cegos e entramos mecanicamente num beco sem saída. Por vezes, nos parece que não estamos a avançar. Mas a verdade é que as circunstâncias estão apenas à espera que o nosso conhecimento se torne suficientemente claro.
Quem empreende algo com grande e valioso objetivo e depois de ter feito tudo o que estava ao seu alcance, ainda se depara com obstáculos e contratempos incompreensíveis, deve parar imediatamente de fazer qualquer coisa que vá além do estritamente necessário. É preferível pedir insistentemente ao seu espírito que deixe de se preocupar com o assunto e que confie exclusivamente na força misteriosa e secreta que se esconde por detrás de todas as coisas verdadeiras, que durma e que coma sozinho e que se divirta. Se ele tem consciência de ter feito tudo o que estava ao seu alcance, que se desligue e deixe de fazer nada. O espírito e o estado de espírito dominante moldam o abdômen e os membros, tornando-nos desagradáveis ou agradáveis, atraentes ou repulsivos para os outros e, sobretudo, para nós próprios. Moldam os nossos gestos, as nossas maneiras, o nosso andar. O mais pequeno tremor de um músculo deve-se a um certo estado de espírito ou de um pensamento. Um espírito que possui determinação caminha sempre com passos determinados, enquanto os espíritos inseguros se embaralham e cambaleiam. A determinação distende todos os músculos e enche-os de um fluido maravilhoso e revigorante, sobretudo quando essa determinação se dirige a um objetivo proveitoso, não só para nós, mas também para os outros. O egoísmo que integra em suas obras o bem-estar dos outros é um egoísmo sábio, pois no espírito todos formamos uma unidade na qual outras correntes revigorantes e vivificantes fluem, fomentando o que é bom para muitos. Nessas correntes revigorantes e vivificantes, vindas do invisível em todo lado, o nosso pequeno barco, ego, também navega, em direção à sua própria realização. Somos todos membros de um grande corpo, infinitos nervos invisíveis percorrem o espaço. De ser para ser, cada pensamento perverso é uma pulsação que percorre miríades de seres, mas para promover os fecundos processos de interligação de pensamentos entre nós e o outro, é preciso preservá-los de forma que estejam sempre frescos e quimicamente eficazes, e isso só se consegue com a arte de esquecer, ou que não é outra coisa senão a capacidade de evacuar corretamente as substâncias consumidas ou decompostas. Aprender a esquecer algo é tão importante como aprender a lembrar-se de algo. A velhice nos faz muitas vezes ver as coisas como eram há 50 anos. Os acontecimentos e as pessoas despertam sempre em nós as mesmas associações de ideias. É por isso que a mesma história é repetida centenas de vezes. Um cérebro assim não consegue alimentar-se de novas ideias porque tenta viver no passado. A decadência e a morte são as consequências. Gradualmente, o espírito perde o poder sobre o organismo, a memória e os sentidos começam a enfraquecer. Os membros tremem, a carne seca, sintomas de que o psiquismo, por falta do pão cotidiano, ou seja, de novos pensamentos, perde o seu domínio sobre o corpo. Para viver realmente, para aumentar a nossa força espiritual e física com a idade, para atravessar cada fase da nossa existência com um encanto crescente, para vencer o nosso último grande adversário, a morte, é necessário manter em curso o processo de evacuação dos pensamentos antigos. O tédio é uma doença. Não sabemos o que fazer conosco. Sentamos e voltamos a inalar continuamente os excrementos dos nossos pensamentos, até que tudo pareça estar consumido e achatado de tanto envenenamento. Tentar matar o tempo é tentar matar a vida. Quem consegue perde temporariamente a ligação com a grande fonte, o contato com a consciência infinita. Esta é a pior doença que existe. Ela aguarda o sucesso com paz de espírito. Quem estiver disposto a assumir a responsabilidade terá sucesso. Aquele que não estiver disposto a fazê-lo será um peão mal pago daquele que tem a coragem de fazer.
Atrever-se, mesmo que seja apenas em fantasia, a dirigir uma grande empresa e a gerir grandes somas de dinheiro, ousar em silêncio, numa pequena câmara do seu espírito, impedirá que alguém ria de ti. Ver-se sempre no fundo da escada é demasiado barato. Praticar a arte da espera, esperar o sucesso com tranquilidade, é o método mais eficaz e frutuoso do mundo. Para inverter a força dos seus pensamentos, temer os infortúnios, prever os obstáculos, obcecar-se com as dificuldades possíveis é o caminho mais seguro para a ruína e a pobreza. A responsabilidade não implica necessariamente preocupação, cólera, inquietação ou irritabilidade. A cultura do espírito que nos ensina não nos preocuparmos com as coisas que ainda não aconteceram. Não nos permite ter pensamentos de responsabilidade até o momento em que sejam necessários ou úteis. Devemos falar frequentemente dos nossos grandes e importantes projetos, mas apenas com pessoas que tenham interesses e objetivos semelhantes. Estas conversas devem ser repetidas com alguma regularidade, de preferência na mesma hora, no mesmo local. Ou seja, não em qualquer lugar, num restaurante, na rua ou no comboio, porque perdem força e revelam segredos, mesmo quando não há nenhum bisbilhoteiro por perto. Como diz o provérbio, as paredes têm ouvidos. Em locais com muita gente, em qualquer sala que não emane paz psíquica, há sempre um agente invisível, ocupado, ladrão e astuto, pronto para roubar segredos para vender a um cérebro estrangeiro. Quando se reserva uma sala exclusivamente para essas conversas íntimas, que devem ser sempre amistosas e agradáveis, e se essa sala também for utilizada para esse fim durante muito tempo, irá gerar uma atmosfera de pensamentos vantajosas para os planos pretendidos. Esta atmosfera positiva irá crescer com o tempo, de modo que nesta sala as ideias surgirão mais fáceis e rapidamente do que em qualquer outro lugar. Se tornará um local de inspiração, aberto aos impulsos do espírito. No entanto, se numa tal sala houver uma discussão furiosa ou se uma das pessoas presentes estiverem interiormente agitadas, gera-se nessa sala uma força que é prejudicial a todas as coisas da vida e que atua em todas as direções. Saber guardar um segredo aumenta consideravelmente a sua força de atração. As paredes têm ouvidos, e durante muito tempo seus segredos o escapam para o éter, dando origem a rumores e mesmo quando não há ninguém por perto. Se quer realmente guardar um segredo, esqueça-o. Deixe-o desfalecer-se na sua consciência e só se lembre dele quando for absolutamente inevitável. E não brinque com ele, nem mesmo nos teus pensamentos, porque o que quer que você pense, você executa. Coloca-o temporariamente fora de si, numa substância acessível a todo mundo, a partir da qual poderia ceder a um cérebro estrangeiro sob a forma de um pressentimento ou de uma suspeita volátil, na qual, graças à sua repetição contínua, acaba por amadurecer até se tornar uma certeza absoluta. Um exemplo. Há pessoas que afirmam com insistência de que duas tiveram relações sexuais muito antes dessas terem tido lugar. Todos os grandes sucessos foram mantidos em segredo. O caso contrário teriam despertado a inveja, consciente ou inconsciente, que uma vez vislumbrada a direção emprega suas forças para o impedir. Milhares de pessoas tiveram a sua sorte interrompida por falarem abertamente em um momento e local inoportuno. Se não sabe como proceder numa determinada situação, empresa ou negócio, espere. Deixe de pensar no assunto. Isso só reforçará a sua vontade e o seu objetivo. Desta forma, só irá recolher e armazenar as forças que vêm de todo lado. Elas podem vir sob a forma de ocorrência, inspiração, coincidência ou oportunidade. Durante esta espera, não para, antes pelo contrário, vai suas aspirações conduzi-lo mentalmente para a ocorrência, para oportunidades de que necessita. Anexo. Algumas máximas de Prince Mulford. Ser-lhe-á dado na medida em que tiver dado. Nunca ensine o seu filho a desprezar-se a si próprio. Se ele se habituar a sentir-se isso, os outros também se habituarão a desprezá-lo, primeiro em criança e depois em adulto.
Ensine o seu filho apenas a sonhar e esperar o sucesso. A expectativa prolongada desse sucesso cria as condições, os meios e as formas de alcançar. Pouco importa com quem nos relacionamos a nível profissional ou empresarial, mas devemos ser cautelosos antes de partilhar as nossas horas de lazer com certas pessoas. O caminho dourado do meio passa muitas vezes pela areia. Os familiares que gostam de nós muitas vezes trabalham para a nossa ruína. Nunca espere doença e dor amanhã, por mais doença e dor que tenha sofrido hoje. Para amanhã, espera apenas forças. Olha para as coisas com olhos claros e aprende a voar diariamente sobre os teus planos, as tuas crenças e os teus objetivos do dia anterior. Em vez de ficarmos deprimidos quando descobrimos erros, até então ocultos, devemos alegrar-nos com as suas causas, tal como o marinheiro se alegra por ter encontrado o canal que de alguma forma teria afundado o seu navio. Muito depende da pessoa com quem partilhamos as nossas horas de lazer, porque dela provém elementos que podem significar vida ou morte, coragem ou covardia, lucidez ou impotência. A pessoa com baixa autoestima não será julgada pelos outros como seria se tivesse mais autoestima. Na melhor das hipóteses, o médico entende algo de doença, mas nada de saúde, porque quase não tem contato com pessoas normais e saudáveis. Cada pensamento é um tijolo no nosso destino nascente para o melhor e para o pior. Ninguém deve tolerar ser moldado pelos pensamentos dos outros, ou seja, da forma que lhe parece mais cômoda. As pessoas prudentes que avaliam e refletem sobre tudo caem sempre na armadilha, porque contar sempre com as dificuldades significa criá-las. Para fazer avançar qualquer negócio, é preciso começar pela imaginação. Dizer que algo é impossível porque parece impossível é cultivar o hábito desastroso da rejeição. Os planos grandes e importantes devem ser discutidos, mas apenas com pessoas que tenham objetivos e interesses semelhantes. Concentrar-se em um objetivo é uma forma muito sábia de egoísmo. A determinação tensiona todos os músculos e enche-os maravilhosamente com um fluido vivificante. Ninguém que se alimente de pensamentos obsoletos conseguirá manter o seu corpo fresco e belo. O medo é apenas um outro nome para a incapacidade de controlar o derramamento de novos pensamentos. Só as pessoas que vivem na mais pura simpatia são dignas de partilhar a mesa. A coragem é como uma nuvem magnética que nada pode atravessar. 60 segundos de devaneio são 60 segundos de paz viva para o corpo e para a alma, mas eu tive bons momentos e tenciono ter ainda melhores. Os laços de parentesco são uma soma de tiranias inconscientes. As pessoas que viajam muito, que estão sempre a ver novos lugares e pessoas, caracterizam-se por um certo grau de vitalidade que as pessoas que vivem no mesmo lugar, ano após ano, não têm. A vida contemplativa é criativa e não tenha medo de se divertir. O céu na terra cria-se adotando a atitude certa em relação às ninharias da vida cotidiana. É saudável rodear-se de objetos coloridos. O que lhe agrada aos olhos refresca a mente, e o que refresca a mente refresca o corpo. Quando você pensar em coisas brilhantes, atrairá para si coisas brilhantes. Qualquer pensamento de inveja ou ódio voltará para você como um bumerangue. Você adora livros, mas muitas vezes não tem tempo para ler? Não se preocupe, aqui no nosso canal oferecemos uma ampla seleção de audiobooks para que você possa ouvir seus livros favoritos em qualquer lugar e a qualquer momento. Não perca mais tempo, clique agora e se inscreva!